O Lago das Almas Perdidas. O verão em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais é um convite irresistível para os amantes da natureza. Antônio, um jovem pescador, sempre aproveitava essa época do ano para se aventurar em um lago escondido entre as montanhas, um lugar que ele considerava seu refúgio pessoal. Localizado longe das estradas principais e cercado por uma densa floresta, o lago oferecia a paz e a solidão que Antônio tanto valorizava. Antônio conheceu o lago por meio de um velho amigo da família, seu Joaquim, um idoso que vivia recluso em uma cabana próxima ao local. Joaquim contava histórias sobre o lago, dizendo que era um lugar mágico, mas também advertia sobre os perigos de desrespeitar a natureza e os espíritos que ali habitavam. Antônio sempre ria dessas histórias, considerando-as apenas superstição de um velho solitário. Numa tarde abafada de janeiro, Antônio decidiu que seria um bom dia para pescar. Ele arrumou seus equipamentos, pegou sua velha canoa e rumou para o lago. Ao chegar, ficou contente ao ver que estava completamente sozinho, como sempre. Deixou a canoa encostada na margem, à sombra de um imenso jatobá, e preparou sua linha de pesca. O silêncio do lugar era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o som suave da água tocando a margem. Depois de algumas horas, quando o sol começava a se esconder por trás das montanhas, Antônio já havia capturado alguns peixes. Satisfeito com o dia, decidiu que era hora de voltar para casa. Ao se aproximar da margem para recolher a canoa, algo incomum chamou sua atenção. Do outro lado do lago, uma figura escura apareceu entre as árvores. Parecia ser um homem, carregando um grande barril. Antônio observou, curioso e um pouco apreensivo, enquanto o homem se aproximava da água e começava a despejar o conteúdo do barril no lago. A princípio, Antônio pensou que se tratava de um simples ato de descarte, mas algo na cor do líquido deixou inquieto. Parecia um vermelho profundo, quase como sangue. Sem conseguir se conter, ele gritou: "Ei! O que você está fazendo aí?" O homem parou, olhou em direção a Antônio por um momento, e então desapareceu rapidamente na floresta. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, Antônio decidiu que era melhor sair dali. Ele puxou a canoa para fora da água com pressa, guardou seus equipamentos e começou a caminhada de volta para casa. A trilha estava mais sombria do que de costume, e ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. A cada pequeno ruído na floresta, seu coração acelerava. Chegando em casa, trancou a porta e tentou se acalmar. Resolveu que relataria o incidente às autoridades ambientais no dia seguinte. Após tomar um banho rápido, foi para a cozinha preparar o jantar. Enquanto os peixes fritavam na panela, ouviu uma batida na porta. Antônio gelou. Quem poderia ser a essa hora? A batida veio novamente, mais insistente. Relutante, Antônio foi até a porta e perguntou: "Quem é?" "Sou eu, o homem do lago." "Precisamos conversar", respondeu uma voz grave e calma. O coração de Antônio disparou. Como aquele homem sabia onde ele morava? Tentando manter a calma, ele respondeu: "Não estou interessado em conversar. Vá embora, ou chamo a polícia." A voz do lado de fora ficou mais insistente. "Por favor, abra a porta. Não quero te machucar, só preciso explicar algo." Antônio pegou uma faca da cozinha e lentamente se aproximou da janela, tentando ver o homem do lado de fora. Mas a escuridão era impenetrável, e tudo o que ele conseguia distinguir era uma sombra imóvel. "Vá embora", gritou Antônio. "Eu vou chamar a polícia agora." Depois de um silêncio tenso, a sombra finalmente se afastou. Antônio trancou todas as portas e janelas, tentando afastar o medo que o consumia. Naquela noite, teve um sono agitado, repleto de pesadelos com o lago e o misterioso homem do barril. Na manhã seguinte, ligou para a polícia e relatou o incidente. 2 policiais vieram até sua casa e ouviram sua história com atenção, mas pareceram céticos. "Vamos dar uma olhada no lago, Sr. Antônio, mas isso provavelmente foi só algum vagabundo tentando se livrar de lixo ilegalmente", disse um dos policiais. Antônio os acompanhou até o lago, onde não encontraram nenhum sinal do homem ou do barril.
A água estava tranquila e límpida, sem qualquer indicação do líquido vermelho que ele havia visto na noite anterior. Provavelmente foi sua imaginação, disse o outro policial. Mas se você ver algo suspeito novamente, nos avise. Inconformado, Antônio voltou para casa, tentando esquecer o incidente. No entanto, nos dias que se seguiram, começou a perceber pequenas mudanças no lago. Os peixes pareciam estar se comportando de maneira estranha, nadando em padrões incomuns e evitando certas áreas da água. Além disso, ele começou a ter a sensação desconfortável de estar sendo observado sempre que visitava o lugar. Uma semana depois, decidiu voltar ao lago para uma nova tentativa de pesca. O dia estava nublado e uma névoa fina cobria a superfície da água, dando ao lugar uma aparência ainda mais sinistra. Ele estava pescando há algumas horas quando ouviu passos na floresta atrás dele. Virou-se rapidamente e viu o mesmo homem do barril parado ali, observando em silêncio. Eu avisei para você não voltar aqui, disse o homem, a voz calma e ameaçadora. Antônio sentiu o pânico tomar conta de si. O que você quer de mim? Por que está fazendo isso? O homem deu um passo à frente, e Antônio percebeu que ele segurava algo em uma das mãos, uma faca suja de lama. Você não deveria ter se envolvido. Agora, é tarde demais para voltar atrás. Antônio largou sua vara de pescar e correu em direção à sua canoa, mas o homem foi mais rápido. Sentiu uma dor aguda no ombro quando a faca o atingiu, e caiu na beira do lago, a visão ficando turva. O homem se aproximou lentamente, um sorriso cruel nos lábios. Este lago é um portal, ele sussurrou, enquanto Antônio lutava para permanecer consciente. Um portal para um mundo além do nosso, onde as almas perdidas encontram repouso. E você, meu amigo, será a próxima oferta. Com uma força que não sabia que tinha, Antônio se levantou e empurrou o homem para trás, conseguindo escapar por um triz. Sangrando e tonto, ele correu pela floresta, o som dos passos do homem ecoando atrás dele. Finalmente, avistou a cabana de seu Joaquim e correu para lá, batendo freneticamente na porta. Joaquim abriu a porta e puxou Antônio para dentro, trancando-a rapidamente. Eu te avisei sobre o lago, disse ele, enquanto ajudava Antônio a se deitar. Aquele homem é um guardião das almas perdidas. Ele tenta proteger o portal, mas também precisa de sacrifícios para manter o equilíbrio. Antônio, com dificuldade para falar devido à dor, perguntou, o que podemos fazer? Joaquim suspirou, olhando para a floresta lá fora. Há uma maneira de selar o portal, mas é perigosa. Precisamos realizar um antigo ritual que aprendi com meus ancestrais. Mas antes, você precisa se curar. Durante os dias seguintes, Joaquim cuidou de Antônio, tratando seu ferimento e contando mais sobre a história do lago. Explicou que o portal havia sido aberto há muitos anos por um ritual realizado incorretamente, e desde então, o guardião tinha que fazer sacrifícios para manter as almas sob controle. O homem do barril era apenas o mais recente de uma longa linha de guardiões. Quando Antônio finalmente se recuperou, ele e Joaquim se prepararam para o ritual. Reuniram os ingredientes necessários e esperaram pela noite de lua cheia. A tensão era palpável enquanto eles se dirigiam ao lago, cientes de que o guardião estaria esperando. Ao chegar à margem do lago, começaram a entoar os cânticos antigos, acendendo velas e espalhando ervas ao redor. A água começou a se agitar, e uma névoa espessa se ergueu, obscurecendo a visão. De repente, o guardião apareceu, furioso, brandindo sua faca. Vocês não podem fazer isso, ele gritou, avançando sobre eles. Joaquim continuou o ritual, ignorando o homem, enquanto Antônio, com o coração na boca, pegou um pedaço de madeira para se defender. A batalha foi feroz, mas eles conseguiram repelir o guardião tempo suficiente para concluir o ritual. Com um último canto, o lago explodiu em uma luz brilhante, e o guardião foi sugado para dentro da água, desaparecendo sem um som. Quando a luz finalmente se dissipou, o lago estava calmo novamente. Antônio e Joaquim caíram exaustos na margem, o peso do perigo finalmente se levantando. O portal havia sido selado, e as almas perdidas finalmente encontrariam paz.
Nos dias seguintes, Antônio decidiu deixar a cidade e começar uma nova vida longe do lago. Joaquim continuou a viver em sua cabana, sempre vigilante, mas com a certeza de que o pior havia passado. E assim, o lago voltou a ser um lugar de paz, sua história sombria escondida nas brumas do tempo, conhecida apenas por aqueles que ousaram enfrentar seus segredos. O Refúgio das Sombras. A pequena cidade de Maragogipe, no recôncavo baiano, era conhecida por sua beleza natural e tranquilidade. Mas havia uma história que poucos ousavam contar, um segredo sombrio enterrado nas profundezas de um lago remoto, cercado por uma floresta densa. Para a maioria dos moradores, o lago era apenas uma mancha azul no mapa, um lugar onde ninguém se atrevia a ir exceto por Gabriel. Gabriel era um homem de meia idade, conhecido por sua paixão pela pesca. Ele havia crescido ouvindo as histórias de sua avó sobre o lago misterioso, mas, ao contrário dos outros, nunca sentirá medo. A curiosidade sempre fora mais forte que a prudência. E foi essa curiosidade que o levou, numa manhã nublada de julho, a se aventurar no Lago das Sombras. Com seus equipamentos de pesca e uma lanterna velha, Gabriel caminhou pela trilha sinuosa que levava ao lago. A floresta ao redor era densa, os galhos das árvores se entrelaçando acima dele, bloqueando a maior parte da luz do sol. A sensação de ser observado era constante, mas ele ignorou, atribuindo ao vento o sussurro das folhas. Ao chegar ao lago, uma visão deslumbrante se desdobrou diante de seus olhos. A água era de um azul profundo, quase sobrenatural, refletindo o céu cinzento acima. Gabriel montou seu acampamento na margem, deixou sua canoa encostada em uma pedra grande e lançou sua linha de pesca. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo ocasional som de um peixe saltando na água. As horas passaram e, ao cair da noite, Gabriel acendeu uma pequena fogueira. A luz tremulante projetava sombras dançantes nas árvores ao redor, criando formas que pareciam se mover com vida própria. Ele pescou alguns peixes e os preparou para o jantar, sentindo uma sensação de paz e realização. Foi quando ele ouviu o primeiro som estranho. Um leve estalo vindo da floresta. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou ao redor, tentando identificar a origem do som. Mas tudo o que ele viu foram sombras. Respirou fundo e voltou à sua refeição, convencido de que era apenas um animal pequeno. Pouco depois, quando estava prestes a se deitar em sua barraca, ouviu novamente o estalo, desta vez mais perto. Gabriel pegou sua lanterna e se aventurou na direção do som. A luz da lanterna iluminava apenas pequenos círculos de clareza, enquanto a escuridão parecia engolir tudo ao redor. A poucos metros da margem do lago, ele encontrou algo estranho em uma pegada. Uma pegada humana, parcialmente coberta por folhas. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Alguém estava ali com ele. Voltou rapidamente ao acampamento, a mente trabalhando freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo. De volta à fogueira, Gabriel ouviu outro som, desta vez um sussurro. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom era inconfundível, ameaçador. Ele apontou a lanterna na direção do som, mas novamente não viu nada além de árvores e sombras. O medo começou a se infiltrar em sua mente. Ele tentou se acalmar, lembrando-se das histórias de sua avó. Talvez fosse apenas sua imaginação, talvez fosse apenas o vento. Mas então, a lanterna começou a falhar, piscando e depois se apagando completamente. Gabriel ficou no escuro, apenas a fraca luz da fogueira para guiá-lo. Foi então que ele viu uma figura alta e magra, saindo das sombras da floresta. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro, e um sorriso cruel deformava seu rosto. Gabriel recuou, o coração batendo descontroladamente, enquanto a figura se aproximava. Quem é você? O que você quer? Gabriel gritou, tentando esconder o pânico em sua voz. A figura não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão, onde Gabriel viu algo brilhando, uma faca. A visão da lâmina fez seu sangue gelar. Sem pensar duas vezes, ele pegou um galho em chamas da fogueira e o brandiu na direção da figura, que recuou ligeiramente. Com a lanterna inutilizada e a fogueira diminuindo,
Gabriel sabia que precisava sair dali. Pegou sua vara de pescar e a usou como uma arma improvisada, mantendo a figura à distância. Ele recuou lentamente em direção à sua canoa, os olhos fixos na ameaça. Quando finalmente alcançou a canoa, Gabriel a empurrou para a água e pulou dentro, remando freneticamente para o meio do lago. A figura parou na margem, observando com aqueles olhos brilhantes e malignos. A visão era como um pesadelo ganhando vida. No meio do lago, Gabriel tentou recuperar o fôlego. Mas a sensação de segurança durou pouco. A água ao seu redor começou a se agitar, como se algo se movesse debaixo dela. Antes que pudesse reagir, a canoa foi virada violentamente, e Gabriel se viu sendo puxado para a água. Desesperado, ele lutou para voltar à superfície, mas algo agarrou sua perna, puxando-o para baixo. A água fria invadiu seus pulmões enquanto ele lutava, mas a força que o segurava era implacável. Com um último esforço, Gabriel conseguiu libertar sua perna e nadar de volta à superfície. Gaspin forer, his vão towards the shore, every muscle in his body burning with exhaustion. He collapsed on the mud bank, cold and trembling. When he looked back at the lake, the figure was gone, but the sense of dread remained. Com muito esforço, Gabriel se levantou e correu pela floresta, sem olhar para trás. A cada passo, esperava ouvir os passos da figura atrás dele, mas tudo o que ouvia era o som de sua própria respiração ofegante e o coração martelando em seus ouvidos. Finalmente, ele chegou à cidade, sujo, molhado e exausto. Foi direto para a delegacia e contou sua história aos policiais, que ouviram com ceticismo. No entanto, ao verem seu estado, concordaram em investigar. No dia seguinte, uma equipe de busca foi enviada ao lago. Encontraram o acampamento de Gabriel, mas não havia sinal da figura misteriosa ou de qualquer atividade anormal. A canoa foi encontrada flutuando no meio do lago, intacta. Gabriel nunca mais voltou ao Lago das Sombras. A experiência o deixou marcado para sempre, e ele se tornou uma pessoa mais reclusa, evitando falar sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, de vez em quando o vento soprava forte à noite, ele jurava ouvir sussurros e risadas sinistras, lembrando de que alguns segredos da natureza são melhor deixados enterrados. E assim, o Lago das Sombras continuou a guardar seus mistérios, um lugar de beleza assustadora e segredos sombrios, conhecido apenas por aqueles que ousaram desafiar suas profundezas. O vendedor de relógios. Era uma manhã quente de sábado quando Luciana decidiu visitar a feira de antiguidades no centro histórico de Ouro Preto. A cidade, com suas ruas de pedra e arquitetura colonial, sempre exalava um ar de mistério e nostalgia. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar, algo que Luciana não conseguia identificar, mas que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela caminhava entre as barracas, admirando os objetos antigos e ouvindo o murmúrio das conversas dos vendedores e compradores. No entanto, uma barraca em particular chamou sua atenção. Diferente das outras, esta parecia emanar uma aura de tempos passados, como se tivesse sido transportada diretamente de outra era. Atrás do balcão, um homem idoso, de aparência enigmática, estava cercado por uma coleção impressionante de relógios de todos os tipos e tamanhos. Luciana sempre teve uma queda por objetos antigos, especialmente relógios, que pareciam conter a essência do tempo em seus tic-tacs incessantes. Ao se aproximar, o vendedor a cumprimentou com um sorriso gentil, mas seus olhos, profundos e sombrios, pareciam contar histórias de eras esquecidas. Bom dia, senhorita. Vejo que você tem um interesse especial por relógios, disse o vendedor, a voz grave e acolhedora. Sim, sempre fui fascinada por eles, respondeu Luciana, sentindo uma estranha conexão com o homem. Você tem uma coleção maravilhosa aqui. O vendedor sorriu novamente e gesticulou para que ela se aproximasse mais. Cada um desses relógios tem uma história única. Alguns deles pertenciam a pessoas famosas, outros guardam segredos que nem mesmo eu conheço totalmente. Luciana estava hipnotizada. Seus olhos caíram sobre um relógio de bolso particularmente belo, com uma caixa de ouro ornamentada e uma corrente fina.
Havia algo de especial naquele relógio, algo que a atraía de uma maneira inexplicável. Ah, vejo que você encontrou meu favorito, disse o vendedor, pegando o relógio com cuidado. Este pertenceu a um homem muito especial. Dizem que ele tinha o poder de mostrar não apenas o tempo, mas também eventos que ainda estão por vir. Luciana riu, achando a história fascinante, mas claramente uma invenção para aumentar o valor do objeto. Isso soa como uma lenda muito interessante. Não é uma lenda, senhorita, o vendedor disse seriamente, os olhos fixos nos dela. Este relógio realmente tem esse poder. Mas é preciso ter cuidado, pois saber demais sobre o futuro pode ser perigoso. Intrigada e um pouco cética, Luciana decidiu comprar o relógio. Ao pagar, o vendedor segurou sua mão por um momento, seu olhar intenso penetrando sua alma. Use-o com sabedoria, ele disse, entregando o relógio a ela. E lembre-se, algumas coisas estão além do nosso controle. De volta ao seu apartamento, Luciana não conseguia tirar o relógio da cabeça. Sentou-se à sua mesa e abriu a tampa com cuidado. O interior era tão belo quanto o exterior, com engrenagens minuciosamente trabalhadas e um mostrador de números romanos que parecia brilhar com uma luz própria. Curiosa, deu corda ao relógio e observou os ponteiros começarem a se mover lentamente. Naquela noite, Luciana teve um sonho vívido. Sonhou que estava andando por uma rua deserta, com o relógio de bolso na mão. De repente, o relógio começou a brilhar intensamente, iluminando a escuridão ao seu redor. Quando olhou para o mostrador, viu uma data específica, 23 de julho de 2024. E abaixo da data, uma imagem perturbadora de um acidente de carro. Acordou suando frio, o coração batendo rápido. Era apenas um sonho, disse a si mesma, mas a imagem do acidente estava gravada em sua mente. Decidiu ignorar o sonho e seguir com sua rotina diária, mas algo dentro dela estava mudando. Nos dias seguintes, Luciana começou a perceber pequenas coincidências. Coisas que ela via no relógio de bolso pareciam se materializar em sua vida real. Começou a ter visões de eventos cotidianos que aconteceriam horas ou dias depois, e cada visão se mostrava assustadoramente precisa. A princípio, ficou fascinada pelo poder do relógio, mas logo a fascinação se transformou em medo. Uma noite, enquanto estava sentada em sua sala, o relógio começou a brilhar novamente. Desta vez, a visão foi muito mais clara e aterrorizante. Viu-se envolvida em um acidente de carro, exatamente como no sonho anterior. A data se aproximava e o pânico tomou conta dela. Luciana tentou evitar dirigir, usando transporte público e táxis, mas uma sensação de inevitabilidade a assombrava. No fatídico dia 23 de julho, Luciana se trancou em casa, determinada a evitar qualquer possibilidade de um acidente. No entanto, às 3 da tarde, uma necessidade urgente de sair a tomou de assalto. Ela precisava ir ao supermercado, algo que poderia ter esperado, mas a urgência era inexplicável e incontrolável. Relutante, pegou seu carro e dirigiu lentamente, a visão do acidente sempre em sua mente. Chegou ao supermercado sem problemas, mas a sensação de perigo ainda estava presente. Enquanto voltava para o carro com as compras, um caminhão perdeu o controle na estrada ao lado e veio em sua direção. Luciana mal teve tempo de reagir antes do impacto. O tempo pareceu desacelerar. O som do metal se dobrando, o vidro se estilhaçando, tudo misturado com o grito que ecoava em sua cabeça. E então, escuridão. Acordou no hospital, envolta em bandagens e com dores por todo o corpo. Tinha sobrevivido, mas mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O relógio de bolso estava em sua mesinha de cabeceira, intacto, como se estivesse zombando dela. Naquela noite, sonhou novamente, mas desta vez o relógio mostrou algo diferente. Uma figura sombria se aproximando, com intenções claras de tomar o relógio de volta. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Luciana sentia a presença da figura em todos os lugares, como uma sombra à espreita. Decidiu visitar o vendedor de relógios novamente, na esperança de encontrar respostas. Quando chegou à feira, a barraca não estava mais lá. Perguntou a outros vendedores, mas ninguém parecia lembrar do homem.
Desesperada, começou a pesquisar sobre o relógio na internet e em bibliotecas. Descobriu histórias antigas sobre um artefato amaldiçoado que mostrava o futuro a um preço terrível. Aqueles que tentavam mudar seu destino acabavam encontrando um fim ainda pior. Luciana sentiu um frio na espinha ao ler esses relatos. Parecia que estava presa em um ciclo de desespero e medo. Decidida a se livrar do relógio, levou-o até um especialista em objetos antigos. O homem, um senhor com anos de experiência, olhou para o relógio com uma expressão de horror. Você precisa se livrar disso imediatamente, ele disse. Mas não pode simplesmente jogá-lo fora. Deve ser destruído de uma maneira específica. Seguindo as instruções do especialista, Luciana viajou até um lugar remoto nas montanhas, onde havia um antigo altar de pedra. Lá, sob a luz da lua cheia, ela quebrou o relógio em pedaços e queimou-os em uma fogueira. Enquanto as chamas consumiam os fragmentos, sentiu uma onda de alívio e paz, como se um grande peso tivesse sido levantado de seus ombros. A partir daquele momento, Luciana jurou nunca mais se envolver com objetos antigos de procedência desconhecida. A lembrança do vendedor de relógios e das visões perturbadoras ainda assombrava, mas com o tempo, conseguiu seguir em frente. No entanto, sempre que passava por uma feira de antiguidades, não podia evitar um arrepio de medo e desconfiança. As semanas seguintes trouxeram um sentimento de normalidade que Luciana não experimentava há muito tempo. A sensação de ser observada diminuiu, e ela começou a reconstruir sua vida sem a constante sombra do terror pairando sobre ela. Voltou ao trabalho, retomou suas atividades sociais, e lentamente, a lembrança do relógio começou a desvanecer. No entanto, numa noite tranquila, enquanto estava deitada em sua cama, um som familiar a fez congelar. Era o tic-tac de um relógio. Olhou ao redor freneticamente, mas não encontrou nada. O som ficou mais alto, preenchendo o quarto com uma cadência assombrosa. Luciana sentou-se, o coração disparado, quando viu um brilho fraco no canto do quarto. Levantou-se lentamente, os olhos fixos na fonte do brilho. Lá, no canto escuro, viu uma figura sombria segurando o relógio de bolso. Os olhos da figura brilharam com uma malevolência que a fez recuar. Você achou que poderia se livrar de mim tão facilmente? A voz gutural disse, ecoando pela sala. Luciana tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A figura avançou, estendendo o relógio em sua direção. Este relógio pertence a você. E sempre pertencerá. De repente, sentiu uma dor lancinante no peito e caiu no chão. As últimas coisas que viu foram o rosto sinistro da figura e o relógio brilhando intensamente. Então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, o corpo de Luciana foi encontrado em seu apartamento, o rosto congelado em uma expressão de terror. No chão, ao lado dela, estava o relógio de bolso, intacto, tic-taqueando implacavelmente. As autoridades nunca conseguiram explicar a causa de sua morte, e o relógio desapareceu misteriosamente durante a investigação. Os moradores de Ouro Preto ainda contam histórias sobre a jovem que foi encontrada morta em seu apartamento, e alguns dizem que, nas noites de lua cheia, podem ouvir o som de um relógio de bolso, tic-taqueando no silêncio da noite. O mistério do pesqueiro abandonado. O sol estava se pondo quando Pedro, um jovem e experiente pescador, chegou ao pesqueiro abandonado de Várzea Grande, um lugar que há muito tempo caíra em desuso. Localizado às margens de um lago largo e cercado por uma densa vegetação, o pesqueiro era conhecido apenas por um grupo seleto de moradores da região. A fama do local havia se espalhado entre os pescadores por causa da abundância de peixes, mas também por uma série de histórias perturbadoras que assombravam a área. Pedro era um homem que não acreditava em superstições ou histórias de fantasmas. Para ele, o que importava era a pesca, e ele estava determinado a encontrar os maiores peixes do lago. Armado com seu equipamento, uma vara de pescar reforçada e uma caixa de iscas, ele caminhou até o cais enferrujado que se estendia sobre a água escura. O pesqueiro, embora abandonado, ainda tinha uma certa beleza sombria. As tábuas do cais estavam desgastadas e cobertas de musgo, e a estrutura parecia ter sido esquecida pelo tempo.
Pedro, no entanto, não se deixou impressionar e se preparou para uma noite de pesca. Enquanto montava seu acampamento e lançava a linha na água, ele sentia o ambiente ao seu redor, o som das folhas farfalhando ao vento e os cantos distantes de corujas. O lago estava calmo, a água refletindo as primeiras estrelas que começavam a surgir no céu. Pedro se acomodou na cadeira de pesca e aguardou pacientemente. À medida que a noite avançava, Pedro começou a perceber algo estranho. O som dos grilos e das corujas parecia ter cessado, substituído por um silêncio opressor. E então, sem aviso, um estalo vindo da vegetação chamou sua atenção. Ele olhou para a floresta densa que cercava o lago, mas não conseguiu ver nada além das sombras. A sensação de estar sendo observado começou a crescer. Pedro tentou ignorar, pensando que era apenas a sua mente brincando com ele devido ao silêncio inquietante. Mas quando ouviu um som semelhante a passos furtivos se aproximando, o medo começou a se infiltrar. Ele se levantou da cadeira e pegou sua lanterna, decidindo investigar o que poderia estar causando os ruídos. Com passos cuidadosos, ele se dirigiu para a borda do cais e olhou para a escuridão além. A lanterna iluminou uma pequena parte da floresta, mas não havia sinal de movimento. Pedro suspirou, voltando para o cais. Foi então que ele notou algo perturbador. A água do lago estava agitada, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Pedro franziu a testa, observando as ondulações. Ele tentou acalmar sua mente, pensando que poderia ser apenas um peixe grande ou algum animal aquático. No entanto, a agitação da água continuou, e Pedro viu algo que o fez tremer de medo. Uma figura escura, indistinta, começou a emergir lentamente da água. A silhueta era humanoide, mas o contorno era indistinto e parecia distorcido. Pedro ficou paralisado, a lanterna quase caindo de suas mãos. A figura continuou a subir até que parte de seu corpo estava fora da água. Pedro sentiu o pânico tomar conta dele, e, sem pensar, começou a correr de volta para o cais. Mas antes que ele pudesse chegar ao abrigo da luz, a figura emergiu completamente, revelando um corpo coberto de lama e algas, com olhos vazios e um sorriso torto que parecia ter sido esculpido na carne. Pedro conseguiu se recuperar o suficiente para correr até a caixa de iscas e pegar uma vara de pescar como arma improvisada. Ele se virou para enfrentar a figura, mas ela não parecia se mover em sua direção. Em vez disso, ficou parada, observando com aqueles olhos vazios. O medo de Pedro era quase palpável, seu coração batendo violentamente contra o peito. Ele gritou, tentando afastar a figura com a vara de pescar, mas seu grito foi engolido pelo silêncio da noite. A figura parecia absorver a luz da lanterna, tornando-se uma sombra sinistra que parecia se expandir e se contrair. Finalmente, Pedro se deu conta de que a figura não estava sozinha. Outras silhuetas começaram a emergir da água, suas formas indistintas e movendo-se lentamente em direção ao cais. O medo e o pânico tomaram conta dele, e ele começou a correr para a estrada, sem se importar com o que deixava para trás. Enquanto corria pela trilha que levava de volta à cidade, Pedro sentiu o chão se movendo sob seus pés, como se algo estivesse tentando agarrá-lo. Ele ouviu sussurros e risos baixos ao seu redor, mas não se atreveu a olhar para trás. Sua mente estava em um estado de frenesi, e a única coisa que ele queria era escapar daquele lugar. Ao chegar na cidade, Pedro foi direto para a delegacia e contou sua história para a polícia. Os oficiais o ouviram com ceticismo, mas, vendo o estado de pânico em que ele estava, concordaram em enviar uma equipe de investigação ao pesqueiro. No dia seguinte, a equipe de investigação encontrou o pesqueiro exatamente como Pedro descrevera, mas não havia sinal das figuras ou de qualquer atividade anormal. O cais estava silencioso e intacto, e a água do lago parecia tão calma quanto antes. Não encontraram vestígios de algo fora do comum. Pedro ficou marcado pela experiência, incapaz de explicar o que havia visto. Ele nunca mais voltou ao pesqueiro de Várzea Grande, e o local, mais uma vez, caiu no esquecimento, envolto nas brumas do mistério e do medo. A lenda do pesqueiro abandonado continuou a assombrar a mente dos que ouviam a história, um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam segredos que são melhor deixados não revelados.
O pesqueiro continuou a ser um lugar de mistério e temor, um lembrete de que a escuridão que habita nas profundezas do desconhecido pode ser mais real e aterrorizante do que qualquer uma das histórias que se conta sobre ela. E assim, o mistério do pesqueiro abandonado de Várzea Grande permaneceu, envolto nas sombras e no silêncio, conhecido apenas por aqueles que tiveram coragem, ou desespero, ou o suficiente para enfrentar o que se escondia nas profundezas de suas águas escuras. O encontro no Lago Escondido. O Lago Escondido em Paraty era um refúgio sereno e intocado, um verdadeiro paraíso secreto conhecido apenas pelos locais. Maurício, um homem que sempre valorizou sua privacidade e paz, havia transformado aquele lugar em seu santuário pessoal. Desde que se mudará para a cidade, ele passava suas tardes tranquilas pescando no lago, longe do tumulto do mundo exterior. Deixava seu caiaque encostado numa árvore imensa perto da margem, coberto cuidadosamente para evitar que animais se alojassem ali. As águas calmas e cristalinas do lago refletiam o céu azul e a vegetação exuberante ao redor, criando uma sensação de isolamento quase surreal. O som das folhas balançando ao vento e dos pássaros cantando formava uma sinfonia natural que acalmava sua alma. Maurício adorava aquele lugar. Era como se o tempo parasse e ele pudesse se reconectar com a natureza e consigo mesmo. Numa noite quente de verão, Maurício estava na água há cerca de 1 hora, já havia capturado alguns peixes e colocado no cooler. O crepúsculo estava se transformando em noite, as últimas luzes do dia se escondiam atrás das árvores, e ele sabia que era hora de retornar. Mas antes que pudesse remar de volta, um som estranho chamou sua atenção. Virou-se e viu uma figura sombria na margem, derramando o conteúdo de um barril na água. A cena parecia irreal e perturbadora. Ele gritou: "Ei, o que você está fazendo?", mas a figura apenas olhou para ele por um momento e depois fugiu para a floresta, deixando o barril derramando um líquido escuro no lago. O coração de Maurício disparou. Embora estivesse escuro demais para ter certeza, o líquido parecia sangue. Uma sensação de pavor tomou conta dele, mas sua indignação com a poluição do lago foi maior. Decidiu reportar o incidente às autoridades ambientais no dia seguinte. Com o espírito abalado, Maurício remou de volta ao ponto habitual, tirou seu equipamento do caiaque e começou a cobri-lo rapidamente. De repente, ouviu um estalo, como o som de um galho sendo pisado por um pé humano. Virou-se, o instinto de gritar "Quem está aí?" na ponta da língua, mas decidiu ficar em silêncio. O medo tomou conta dele, e ele cobriu o caiaque o mais rápido possível, deixando no chão em vez de encostá-lo na árvore como de costume. Carregando seu equipamento e o cooler, ele apressou-se pela trilha até a estrada que levava à sua casa, a apenas alguns minutos de caminhada. Sentia uma presença atrás de si, o pavor crescendo a cada passo. Chegando em casa, trancou a porta rapidamente, o coração ainda acelerado. Depois de guardar os peixes na geladeira, tentou se acalmar comendo sobras de comida. No entanto, um som distinto de batidas na porta da frente o congelou no lugar. Quem estaria batendo àquela hora? A confirmação de que tinha sido seguido era aterrorizante. Ele tinha todas as luzes acesas e seu carro estava na garagem, era óbvio que estava em casa. As cortinas fechadas impediam que vissem dentro. As batidas continuaram e, então, uma voz masculina soou através da janela: "Ei, acho que você me viu no lago mais cedo. Gostaria de me explicar?" O pavor tomou conta de Maurício. Ele gritou: "Vá embora ou vou chamar a polícia." A voz do homem ficou mais calma, mais insistente: "E senhor, se você puder abrir a porta, eu explico tudo." Ignorando o pedido, Maurício reforçou sua ameaça. O silêncio que se seguiu era insuportável. Decidiu ligar para a polícia e fez um relatório detalhado do que havia visto no lago e da visita perturbadora à sua casa. Também fez um relato online para o Departamento de Proteção Ambiental. Essas ações trouxeram algum alívio, mas a tensão persistiu. Às 2 da manhã, um barulho de vidro quebrando o despertou. Levantou-se rapidamente, pegou sua pistola Glock no armário e se posicionou atrás do armário, mirando a porta. Passos furtivos subiam as escadas de madeira. A maçaneta girou lentamente, e a silhueta de um homem surgiu na porta do quarto.
Maurício acendeu a lâmpada, revelando sua arma e gritou: "Deite-se no chão agora!" O intruso levantou as mãos, segurando uma pequena lâmina. Maurício ordenou que ele largasse a faca, mas o homem, com calma perturbadora, disse: "Estou indo embora", e correu escada abaixo. Maurício seguiu até a sala, onde o viu sair pela porta da frente. Ele rapidamente trancou a porta e ligou para o 190. Os policiais chegaram e, após ouvir a história, acompanharam Maurício até o lago. Passaram 20 minutos procurando o barril, mas ele havia desaparecido. O homem provavelmente o havia retirado para eliminar evidências. Maurício descreveu o intruso: um homem branco, baixo, com barba rala, calvície avançada, usando uma camisa xadrez preta e calças escuras. Após a partida da polícia, Maurício ficou na sala, com a arma ao seu lado, incapaz de dormir. Pela manhã, seus irmãos vieram ajudá-lo a consertar a janela quebrada. Um deles ficou com ele por alguns dias, até que as coisas acalmassem. O mistério do que havia no barril e a identidade do homem nunca foram resolvidos. Maurício, embora mais cauteloso, nunca abandonou sua paixão pela pesca. Mas cada vez que remava para o lago escondido, sentia o olhar de alguém na escuridão, uma sombra no canto do olho, e a lembrança daquela noite nunca o deixava. Com o passar dos dias, Maurício começou a sentir uma presença constante em sua vida. Não importava onde estivesse, no trabalho, em casa, ou no lago, mas sempre tinha a sensação de que estava sendo observado. A paranoia começou a consumir sua paz de espírito. Ele instalou câmeras de segurança ao redor de sua casa e até no caminho que levava ao lago, mas nunca capturou nada fora do comum. Os dias se transformaram em semanas, e Maurício tentou voltar à sua rotina normal. No entanto, a inquietação nunca o abandonou. Uma noite, enquanto estava sentado na varanda, ele viu um reflexo de luz na floresta. Parecia uma lanterna movendo-se entre as árvores. Seu coração disparou, mas decidiu não confrontar a situação dessa vez. Em vez disso, ficou imóvel, observando de longe. A luz se apagou tão repentinamente quanto havia aparecido, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Maurício começou a questionar sua sanidade. Talvez tudo tivesse sido um grande mal-entendido ou fruto de sua imaginação. Mas a lembrança do intruso em sua casa, a voz calma e perturbadora do homem, e o líquido escuro no lago eram difíceis de ignorar. Ele decidiu se afastar do lago por um tempo, esperando que a distância pudesse trazer alguma clareza. Meses se passaram sem incidentes. Maurício lentamente começou a relaxar, pensando que talvez o perigo tivesse passado. Ele voltou a pescar, mas evitava as horas tardias do dia. Sempre ia ao lago durante a manhã, quando o sol estava alto e a presença de outras pessoas na área era mais provável. Então, numa manhã de outono, ele encontrou algo que o fez questionar sua decisão de retornar ao lago. Ao chegar ao local onde costumava deixar seu caiaque, encontrou uma mensagem escrita no tronco da árvore: "Eu ainda estou aqui." A escrita parecia recente, e o coração de Maurício pulou uma batida. Olhou ao redor freneticamente, mas não viu ninguém. Decidiu que era hora de ir embora, de vez. Maurício voltou para casa, empacotou algumas de suas coisas e foi passar um tempo com seus pais em uma cidade próxima. Contou a eles parte do que havia acontecido, omitindo os detalhes mais perturbadores. Seus pais insistiram para que ele ficasse o tempo que precisasse, e ele aceitou o convite. Durante sua estadia, Maurício tentou se distrair, mas a sensação de ser observado nunca o abandonou. Ele sonhava com o lago, com a figura sombria e com a voz que o perseguia. Certa noite, teve um pesadelo tão vívido que acordou suando frio. No sonho, estava de volta ao lago, e a água estava tingida de vermelho. A figura sombria emergia do lago, caminhando em sua direção com os olhos brilhando de uma forma não natural. Decidido a pôr um fim ao seu tormento, Maurício voltou para casa. A primeira coisa que fez foi revisar as gravações de suas câmeras de segurança. A princípio, não encontrou nada de relevante, mas então, notou algo estranho em uma gravação noturna. Uma figura indistinta aparecia brevemente na borda da câmera, como se estivesse deliberadamente evitando ser capturada completamente.
Maurício levou as gravações à polícia, mas sem evidências concretas, não havia muito o que pudessem fazer. Ele se sentiu frustrado, impotente. A única coisa que restava era enfrentar seus medos diretamente. Numa última tentativa de resolver o mistério, voltou ao lago à noite, armado e preparado. Caminhou até o local onde havia visto o barril pela primeira vez. Para sua surpresa, encontrou marcas de pneus frescas e um rastro que levava para dentro da floresta. Seguiu o rastro com cautela, cada passo mais pesado que o anterior. O caminho levou a uma clareira onde encontrou um acampamento abandonado. Havia restos de comida, um barril vazio e uma tenda rasgada. No chão, perto do barril, encontrou um diário velho e sujo. Folheou as páginas, revelando anotações perturbadoras sobre experimentos em animais e uma obsessão doentia com o lago. As últimas páginas do diário falavam de um homem que descobriu os experimentos e que precisava ser silenciado. O sangue de Maurício gelou ao perceber que ele era o homem mencionado. Sua mente corria com as possibilidades. Quem era o autor dessas anotações? E o que mais ele estava disposto a fazer para proteger seu segredo? Enquanto lia, um estalo de galho fez virar rapidamente. A figura sombria estava ali, observando-o. Desta vez, Maurício não fugiu. Levantou-se, apontou sua arma e disse, e acabou. Eu sei o que você está fazendo aqui. A figura deu um passo à frente, a luz da lua revelando um rosto familiar. Era o homem do lago, mas algo em seus olhos era diferente, quase animalesco. Ele sorriu de forma sinistra e disse, você nunca deveria ter voltado. Antes que pudesse reagir, a figura avançou. Maurício disparou, mas o homem parecia não sentir a dor. Uma luta intensa se seguiu, mas Maurício conseguiu desarmar e imobilizar o intruso. A polícia, alertada pelo disparo, chegou pouco depois, prendendo o homem e levando-o para a delegacia. No final, Maurício descobriu que o homem era um cientista perturbado, obcecado por um experimento falho que envolvia o lago. Embora o pesadelo parecesse ter acabado, as cicatrizes emocionais permaneceram. Maurício decidiu se mudar para longe de Paraty, em busca de um novo começo, mas as memórias daquele encontro sombrio no lago escondido o acompanhariam para sempre.